Para fazer a referência de uma música de acordo com as normas da ABNT, os elementos essenciais são o título da música, o intérprete, pode ser tanto o nome da pessoa que está cantando, quanto o nome da banda, o compositor. Depois nós colocamos a expressão in em itálico. Na sequência, nós informamos o título do álbum, onde aquela música está presente. Depois, o nome do intérprete daquele álbum. Em seguida, nós colocamos os dados referentes à gravadora, o local, então, onde essa gravadora está situada, o nome da gravadora e a data de publicação daquele CD, daquele álbum. E para finalizar, nós devemos colocar o suporte desse áudio. Então, se for um CD, nós informamos que é um CD. Se for um suporte digital, é preferível colocar um álbum. E, por fim, o número da faixa que corresponde à música referenciada. Se esse documento estiver em formato digital, nós ainda acrescentamos o disponível em e o acesso em. A referência de um podcast fica um pouco diferente da referência de uma música. Então, para um podcast especificamente, os elementos essenciais são o título daquele episódio do podcast, depois os dados de quem está falando. Aqui eu tenho uma gama grande de possibilidades. Eu coloquei aqui nos exemplos a locução, então o nome do locutor, o entrevistador e os entrevistados, quando existirem. Mas nesse campo nós devemos observar como o local informa a responsabilidade das pessoas envolvidas e preferencialmente utilizar os dados que o próprio site do podcast nos fornece. Em seguida, nós colocamos os dados do responsável por aquele podcast, então o local onde esse responsável está situado, o nome desse responsável, que aqui eu estou chamando de editor, e a data de publicação do podcast. Preferencialmente também a data completa, como é um documento publicado geralmente com uma periodicidade semanal ou mensal, a data completa é uma informação mais interessante. Na sequência, nós informamos em itálico a palavra podcast e para finalizar nós colocamos os dados de acesso, o disponível em e o acesso em. Então vamos ver um exemplo de referência de podcast especificamente. Eu tenho aqui um episódio de um podcast chamado Inédita Pamonha. Vamos ver como fica a referência dele, então, de acordo com as normas da ABNT. Meu primeiro elemento precisa ser o título do episódio. Nesse caso, o título é toda esta parte aqui. Eu vou deixar somente a palavra inédita em caixa alta. E o meu título está ok. O segundo elemento são os responsáveis pela locução daquele podcast. Nesse exemplo aqui, a forma como ele me apresenta esses dados é a seguinte: apresentação Clóvis de Barros Filho. Então eu vou utilizar essa palavra também para descrever a responsabilidade do Clóvis de Barros Filho, que é quem especificamente fala o episódio inteiro nesse exemplo específico. Depois nós precisamos informar os dados do responsável por esse podcast. Nesse caso aqui, o responsável é a revista Inspire-se. Eu procurei no site dela o local onde ela fica situada e eu não localizei. Então eu vou deixar entre colchetes a expressão SL, que significa sem lugar. E eu vou deixar essa expressão em itálico. Depois nós informamos então o nome desse responsável. Nesse caso vai ficar desta forma, Inspire-se, e a data de publicação do podcast. Nesse caso, 6 de agosto de 2020. Em seguida, nós precisamos informar que é um podcast. E nós deixamos essa palavra em itálico. E por fim, nós colocamos os dados de acesso. O disponível em, com o link.
e eu acesso em com a data em que esse conteúdo foi acessado. E esse é o formato de uma referência, então, de um podcast, de um documento sonoro. Na norma, eu tenho algumas especificidades dependendo do tipo de documento sonoro que eu vou estar referenciando. Então, por exemplo, um audiobook é exceção a essa regra de início pelo título. Ele vai iniciar pelo autor do livro impresso, do livro original. Mas os demais elementos, os demais tipos de documentos sonoros iniciam pelo título. A consulta à norma da ABNT NBR 6023 de 2018 é imprescindível na hora de elaborar as referências. Ela contém exemplos de vários tipos de documentos e é provável que eu encontre nela um exemplo muito similar ao documento que eu preciso referenciar. E esse foi o vídeo de hoje. Siga a Biblioteca da FURB nas redes sociais e até mais!